tudo bem? Tudo beleza? Dá o like, compartilha para a gente poder continuar falando sobre a palavra de Deus. Qual é a lição de hoje? Hoje nós estamos na segunda lição do segundo trimestre, que fala sobre a importância da palavra de Deus para a nossa vida. E a importância de estarmos juntos, celebrando ao Senhor com os irmãos, né? A igreja. Nós somos a igreja. A gente tem que fazer o culto. O culto que se forma na comunhão com os irmãos. Então, nós vamos falar que, como o Salmo 122 fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, nós vamos falar sobre os assuntos do culto do Antigo Testamento, do Novo Testamento e culto da atualidade, como era a igreja. Então, vamos tentar trazer, de forma bem resumida para você, este assunto. O culto, né, está relacionado com a importância de honrarmos ao Senhor. Prestar culto é honrar ao Senhor, reconhecimento na sua supremacia, no seu valor, da dignidade de Deus que Ele tem feito em nossa vida. Então, É algo sagrado. É algo sagrado. Então nós vemos o culto no Antigo Testamento, nós vemos isso lá com Abraão, né? Nós vemos isso com Davi várias vezes falando sobre a importância que tinha e o prazer que ele tinha de estar na casa do Senhor. Então nós vemos várias vezes as pessoas falando do culto ao Senhor. Então, Abel e Caim, eles prestaram culto ao Senhor. Então nós vamos falar sobre isso. Aqui fala, o culto é relevante porque é bíblico. Então, quando aqui nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos falando sobre várias vezes Davi no Salmo 27, no Salmo 122, ele falando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porém, como nós sabemos, não existia o templo ainda, mas eles se reuniam para adorar o Senhor, que o templo foi feito por Salomão, né? Como nós sabemos. Eles se reuniam para adorar o Senhor. Então nós vemos que no Novo Testamento, nós sabemos que o primeiro templo ele foi construído no terceiro século. Sabia, Miguel? Depois de Jesus ali, depois de 300 anos que foi construído o primeiro templo. Mas o povo, eles se reuniam para adorar ao Senhor. E nós vemos que eles se reuniam em cenáculos e outros lugares, que eram quartos grandes, né, ou até mesmo em praças, e o povo se reunia para adorar ao Senhor. E na atualidade, Miguel? Na atualidade a gente tem igrejas. Então, ainda podemos fazer isso, de ir para um lugar, adorar e né? Verdade. Então nós temos ainda essa necessidade de estar cultuando ao Senhor. O culto é relevante pela comunhão. Ponto 2 aqui, Miguel, para não sermos extensos. E nós vemos que é necessário a comunhão com Deus. Culto é relevante pela comunhão com Deus. Certo, Miguel? Certo. A comunhão com Deus é importante. Isso não se restringe apenas ao templo. Né? Tem que ser bem enfatizado isso. Embora nós temos nossa congregação, onde nós adoramos, mas quando nós nos reunimos em vários lugares, né? Culto das casas, nós temos, e também com um seu particular com o Senhor falou, quando está no seu quarto, né? Ali, fala com o Pai em secreto. Então, você está cultuando ao Senhor. Isso é comunhão com Deus. Então, nós vemos que há essa necessidade de estar na presença do Senhor. Então, e nós vemos também a comunhão com os irmãos, né, amigo? A necessidade de estar a comunhão com os irmãos. Nós vemos que a igreja primitiva, elas se reuniam Desculpa, gente. junto para adorar o Senhor. E nós vemos o seguinte, Miguel.
Hoje, infelizmente, um dos sintomas, quando as pessoas somem da igreja, nós começamos a ver o quê? Um esfriamento das pessoas. As pessoas... Elas começam a ter preguiça de sair para a igreja. Preguiça de sair para a igreja, né? Elas Então, ficam cansadas. estão cansadas. Então, Ficar dentro de casa vendo celular. nós vemos que hoje, depois dessa pandemia que tivemos aí, existiu muitos cultos online e muitas pessoas não voltaram, né? E que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Sim. Não quer dizer que estão afastadas de Deus, né? Nós queremos enfatizar isso. Mas nós vemos que é um dos sintomas muito grande de uma pessoa que se afasta do Senhor. Elas... Não necessariamente ela está afastada. Sim, mas o sintoma é quando a pessoa começa a se afastar da igreja, porque não que tem aquela comunhão, né? As brasas, elas, quando não estão juntas ali, se afastam, elas começam a se apagar. Aí elas viram poeira. Viram poeira. Então, quando estão juntos, né? Então elas podem criar Paulo fala, fogo. né, que quando nós se reunimos, uns tem salmos, outros tem louvor. Então, essa faz parte da liturgia do culto. Então, os elementos centrais, amiga, para acabar aqui, do culto, que é palavra de Deus, que é importante para a nossa vida, a oração, que é importante para a nossa vida, e a adoração. Palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. A oração, que nós falamos com o Senhor, e a adoração, ela não está apenas com uma pessoa que está dirigindo o culto, né? Uma pessoa que está cantando. Todos nós estamos participando ali. A pessoa que está passando na rua e está ouvindo e está cantando junto, também está participando. Participando, está ouvindo. Então, nós devemos abrir o nosso coração quando estamos nos reunidos para adorar o Senhor. Que Deus venha abençoar a sua casa. Toda a sua família, dá o like, compartilha, para a gente poder continuar fazendo vários vídeos desses. Que Deus venha te dar esse temor em seu coração. O Senhor te ama, em nome de Jesus.